Fala, rapaziada, tudo tranquilo? Estamos chegando para mais um vídeo no canal. Nesse momento vou estar comentando com vocês, galera, sobre a eliminação do Flamengo na Copa do Brasil e a classificação do Galo. Tem dois lados para trazer na resenha para vocês aqui, porque o Flamengo, acho que teve um roteiro para dar certo na partida, por tudo que aconteceu no jogo da volta, e o Galo simplesmente se superou para passar de fase. Para o atleticano, essa classificação tem um gosto muito especial por ter perdido uma final de Copa do Brasil no seu estádio para o Flamengo. E tem muita coisa para dizer para vocês aqui sobre o jogo, alguns momentos da partida, o Wallace Ian, que é um vilão para todo mundo, e eu vou explicar para vocês o quanto que eu não acho ele tão vilão assim. Fica ligado aqui nessa resenha. Antes mesmo de estar comentando com vocês um pouquinho mais sobre esse assunto, Flamengo, Atlético Mineiro, essa eliminação do Flamengo na competição, classificação do Galo, vou te convidar a fazer sua inscrição no canal, que é muito importante para fortalecer, para ajudar. Eu falo isso a cada vídeo, você que me acompanha aqui diariamente está acostumado, cada resenha que eu trago para vocês aqui. Antes de comentar para valer sobre o assunto do vídeo, deixe esse recado que é importantíssimo, que é fundamental. Dá uma olhadinha nas playlists aqui no canal, que tem muita coisa boa sobre futebol. Vou deixar o lema que vocês já estão acostumados a cada vídeo. Avisa lá que o Jonathan Lucas tem um canal no YouTube, é verdade, pode espalhar para geral. Cara, eu queria falar sobre o Flamengo nesse jogo porque, pra mim, o Flamengo acertou nessa partida. E eu digo pra vocês os motivos, pô. O Flamengo foi muito bem no primeiro tempo. E de uma maneira que talvez muitos não imaginavam, porque na escalação inicial, meus grupos de WhatsApp já estavam bombando, todo mundo detonando o Felipe Luiz porque começou com o Cebolinha. E o Cebolinha deu muito certo. Cebolinha não só pelo golaço que ele fez, mas tudo que ele construiu, ele indo pra dentro, as tentativas, ele quase guardando um gol de falta, sabe? Deu muito certo o Cebolinha, e foi uma sacada do Felipe Luiz. Então o time inicial do Flamengo, que talvez não agradou todo mundo, funcionou. Tanto que foi um Galo que se borrou de medo na primeira etapa, não viu a cor da bola. E o Flamengo bem, assim, com o Everton Araújo, com o Jorginho, sabe? Com o próprio Pedro na frente tendo chances também. O Wallace Ian incomodando o jogo todo. Então, deu certo, funcionou, sabe? De uma maneira que ninguém acreditava, relacionada a Cebolinha de titular. Quando muitos pensavam que talvez seria o Samuel Lino, sabe? E aí, no segundo tempo, o Galo conseguiu equilibrar mais as coisas, fez algumas alterações. O Galo teve chances também para empatar, sim. O Galo conseguiu pisar no campo de ataque. Eu achei que o Atlético, em muitos momentos da partida, do confronto, jogou mais no erro do Flamengo, esperando um erro do Flamengo para contra-atacar, do que o Galo ter a troca de passes, ter volume de jogo para infiltrar e fazer o gol, entendeu? Mas eu achei o Flamengo mais organizado na partida, nos 90 minutos. Eu achei o Flamengo mais inteiro nesse jogo da volta. Conseguindo trocar passes, conseguindo ter a posse, conseguindo atacar, sabe? Conseguindo controlar o jogo em alguns momentos. Então, eu gostei da atuação do Flamengo, sabe? O brabo que é muito definido assim no resultado final, cara, sabe? E aí dá pra separar em alguns momentos o que aconteceu no resultado final. Porque tinha um roteiro preparado pro Wallace Ian possivelmente ser o herói da classificação. Ali nos 90, no jogo, 90 minutos, na disputa, perto do 42º tempo, ele teve uma chance de cabeça. Baixa atrás praticamente. Se ele marca aquele gol ali, possivelmente era o gol da classificação. Na disputa de pênaltis, o Wallace Ian teve a última cobrança. E aí vocês conseguem perceber que essa última cobrança poderia ser de uma maneira diferente. O Atlético Mineiro foi o primeiro time a perder na disputa de pênalti. Se eu não me engano, foi o... Agora não vou lembrar o nome dele. Júnior Alonso perdeu o pênalti, não foi? Então tinha um cenário desenhado para o Wallace Ian ser o último cara a fechar. E se ele fecha acertando, cara? O estádio vem abaixo, o atleticano quer invadir gramado, ele ia provocar o Lian, quer provocar o time do Atlético, ele ia dar confusão, ia dar empurra. Só que foi de uma maneira totalmente diferente, sabe? E aí vai entrar o ponto do Wallace Ian. Pra mim, um moleque bom de bola, tem personalidade, tem culhão, só que quando tu fala demais assim, tu tem que fazer, mano. Quando tu provoca, tu mete bronca, tu chama a responsabilidade, tu tem que cumprir. Eu acho que ele vai ganhar essa maturidade no futebol com esse episódio, entendeu? Mas faltou mais dele disso. Ele foi o cara que mais incendiou o confronto, cara, dos dois jogos. Faltou dele mais disso. No momento ali que teve a chance de decidir, pegar e decidir, sabe?
Claro que eu não vou jogar a responsabilidade para um moleque tão jovem, para ele ser um protagonista, para ele ser o cara do time, nada disso, sabe? Nem vou colocar aqui porque, podia ser outro jogador batendo, porque eu acho que ali tinha algo desenhado para ele ser o herói da classificação. Não foi, sabe? E para mim, acho que para fechar um pouco o lado do Flamengo na resenha, é um Flamengo que muitas vezes peca com essa obrigação de vencer tudo, sabe? Por ter o melhor elenco, os melhores jogadores, papo de tríplice coroa, que tem que vencer todas as competições, sendo que aqui no Brasil as coisas são equilibradas, porque tem muitos times grandes, cara. Teu elenco pode ter o melhor time, os melhores jogadores, mas do outro lado tem um time grande com tradição, com força, e muitas vezes isso daí vai prevalecer, como foi o Atlético Mineiro hoje. O Atlético passou de fase na garra, na disposição, na vontade, na determinação dos jogadores. E pro Atlético, pro torcedor, isso aí é o suficiente, cara, sabe? O Atlético passou de fase assim, por esses fatores, entendeu? Então acho que o atleticano saiu da Arena MRV assim, com a sensação muito positiva de um time que, enfim, deu a resposta que o torcedor queria. Pode ter sido o resultado assim para virar a chave na temporada. O Atlético teve que ser pressionado pelo torcedor, os jogadores tiveram que ouvir a bronca da torcida para, enfim, conseguir corresponder em campo, porque os caras deram uma resposta em campo, entendeu? Então o Atlético sai de cabeça erguida assim, classificado, e um Flamengo que sai assim, tendo que ajustar muitas coisas. Um Flamengo que possivelmente pode entrar numa crise, tropeçar contra o Mirassol, e que muitas vezes se complica, se enrola por essa obrigação maluca de vencer tudo, entendeu? Então acho que foi um jogo muito bom assim, que poderia terminar de uma maneira positiva para o Flamengo, na disputa de pênaltis, só que acabou que o Galo, que talvez foi um time que menos errou no confronto, foi o que passou de fase. Eu, como flamenguista, queria ver o Flamengo passando de fase, só que o Galo acho que teve mais competência para conseguir o resultado final. Paciência, acho que para o atleticano vai ser a alegria, vai ser a festa, vai ser a zoeira. Para um time que perdeu a final da Copa do Brasil para o Flamengo, no mesmo estádio conseguiu, digamos que, ter esse sabor de alegria, né? Eliminar o Flamengo, super Flamengo, time maço do Flamengo, favorito em todas as competições, o Atlético foi lá e conseguiu. E para o flamenguista vai ser muito difícil lidar com essa eliminação, com essa derrota. A culpa vai ser do Felipe Luiz, porque botou o Alacinha para bater por último. A culpa vai ser do Samuel Lino, que perdeu o pênalti. Vai ser do Bap, que falou que a Copa do Brasil não era obrigação. Eu acho que a diretoria errou nessa fala, sim. Só que eu acho que o Flamengo deu o melhor para passar de fase. No jogo da volta, então. Claro que eu acrescento que você no jogo de ida e volta, mata-mata, no jogo de ida, jogando diante da sua torcida, tu perde em casa para tu reverter fora é muito difícil. O Flamengo tinha uma tarefa muito difícil e mesmo assim, por pouco não conseguiu, cara. Por pouco mesmo assim, sabe? Porque, você perdeu o jogo de ida em casa, diante da sua torcida, buscar fora. Cara, é muito improvável tu ver isso acontecer. O Flamengo ia fazer acontecer, mas, por outro lado, tem time grande, tem torcida, tem camisa, tem tradição. E acho que o Galo não deixou vacilar por esses fatores. É isso, rapaziada. Deixa um comentário aqui. Diz aqui o que vocês acharam dessa resenha. Se inscreve no canal para fortalecer, para ajudar. É isso, rapaziada. Tamo junto.